Vamos lá, amados. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz assim: o título da mensagem hoje é Não se engane, viva pela fé. Nós aprendemos a semana passada, não se engane, viva a palavra, pela palavra. E vamos continuar hoje essa segunda parte, não se engane, viva pela fé. Aproveite e se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador. Você que acompanha aí pelas redes sociais também, nos siga pelo Facebook, Instagram, onde estiver chegando essa mensagem, para Deus abençoar a tua vida. Vamos lá, Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós já conhecemos esse versículo de cós salteado, mas faço questão de iniciar por ele e nós vamos ver outros versículos. Eu leio e a igreja repete comigo, você que nos assiste repete também com muita fé no teu coração, esse mesmo versículo que diz assim, diga comigo: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Pode trazer água, Israel. Coloque a mão sobre o teu coração. Fecha teus olhos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra vai ser anunciada agora. Nós vamos continuar agora nesse propósito da semana passada. O Senhor nos ensinou muito. Então, seja conosco mais uma vez e sempre. Fale com cada pessoa que está aqui conosco presencialmente, como essa que nos assiste, as outras que vão assistir. Que o Senhor fale e revele a palavra para ela de uma maneira tremenda, sobrenatural. Abre o céu sobre nós, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Israel. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Estou com minha garganta seca, tem que estar sempre tomando água. Vamos tomar posse dessa palavra. Hebreus 10, 38. Não se engane, viva pela fé. Aí nós iniciamos aqui a carta do apóstolo. Alguns declaram ao apóstolo Paulo, aos hebreus, dizendo: o meu justo viverá pela fé. Eu esclareço isso sempre que falo. Quem é justo? O justo não é aquele que não peca, que não faz nada de errado, que não é falho. Enquanto nós estivermos nessa vida aqui, nós vamos ser falhos, nós vamos pecar, nós vamos tropeçar, deixar de fazer uma coisa que era para agradar a Deus, a gente não faz. Mas a Bíblia diz assim: o justo é todos aqueles que declaram Jesus Cristo como Salvador, declara de ter uma vida cristã, declara um temor a Deus. Quando você declara servir a Deus, a palavra de Deus passa a chamar você de justo. E por sua vez, quando a gente passa a servir a Deus, Deus tem suas leis, seus testemunhos, sua palavra, seus estatutos, seus ensinamentos para nós, para aqueles que justos. Então o Senhor vai dizer aqui no livro de Hebreus, dizendo assim: o meu justo, aquele que decide me servir, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Outra feita, Jesus diz assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu reino. O Senhor gosta de pessoas que começam as coisas e terminam. Não pode ir até a metade e desistir. Então, o servo de Deus, ele tem que viver pela fé. Por outro lado, o que é a fé? A fé, querido, eu já declarei muito aqui para você, mas você que me assiste, leia Hebreus 1, que vai declarar o que é que o justo tem que viver pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se veem e aquilo que você tem certeza que é seu. O justo vive assim, pela fé. A fé é a prova das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Você não vê, mas você tem certeza que é seu, mas você espera e você vai conseguir. Então, fé é o contrário de tudo. A fé é o contrário do que se vê, a fé é o contrário do que se toca, a fé é o contrário do que se promete. Nós acreditamos pela fé. E para que você tenha ideia, eu vou já dar um exemplo. Eu falava isso para a Milene. Eu sou uma pessoa que eu vivo totalmente pela fé.
A pessoa que vive pela fé, ela jamais vai duvidar. Jesus deu até uma bronca no Tomé. Eu sei que as pessoas nunca leram, mas até as pessoas dizem assim: isso aí é igual ao Tomé, quando a pessoa duvida. Porque Tomé duvidou, os discípulos viram Tomé, os discípulos viram Jesus, e o Tomé não estava junto. Aí contaram para Tomé: Tomé, a gente viu o Senhor. Eu só acredito vendo. Parecia o programa do Silvio Santos: eu só acredito vendo. Aí os discípulos disseram: a gente viu, o Senhor esteve conosco. Aí quando Jesus aparece para eles outra vez, ele escondido numa casa fechada, Tomé fica todo se tremendo. Aí Jesus dá uma bronca nele, mostra o que é viver pela fé. Venha comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20, o quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 20 e o versículo de número 26. Já abri bem aqui em cima, eita glória. João 20 e o versículo 26, quando Jesus aparece no meio deles 8 dias depois, diz assim, acharam? Evangelho de João, você que nos assiste, 20 e 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja com todos. As portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e as tuas mãos, e chega a tua mão e mete-o no meio no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Porque o Tomé disse: eu só acredito se eu colocar o dedo onde a mão foi furada, do lado dele onde a espada furou, só acredito vendo se eu colocar a mão. Veja como ele está incrédulo. Aí Jesus disse: então vem, Tomé, faz isso agora. 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele tomou um susto. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não é aquele que só acredita vendo. Aí Jesus dá essa advertência para o Tomé e ele vai ficar em choque. Então a fé é o contrário a qualquer coisa, você apenas acredita. O meu justo viverá pela fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé, querido, você não precisa de ninguém lhe guiar. Viver pela fé é viver o Novo Testamento. Eu quero que você que me assiste com muita sabedoria, com muita delicadeza espiritual, falar isso para você, com muita especificação e conhecimento. Existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para vocês entenderem aqui um pouquinho. O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Vai encerrar o Antigo Testamento no Malaquias. Mas Jesus vem para começar um novo testamento, que é o Novo Testamento, uma nova vida, um novo testemunho. Talvez muitas pessoas estejam dizendo: e o Novo Testamento não serve para nada? Serve, ensinamento, está lá os testemunhos, os milagres para a gente aprender. Mas eu quero que você entenda que o Antigo Testamento não era necessário andar por fé. O Antigo Testamento precisava só obedecer. Deus tirou o povo do deserto e disse: eu quero que vocês eu vou levar vocês para a terra prometida que mana leite e mel. E levou-se 40 anos por causa da desobediência do povo. Não foi por causa da fé, porque eles desobedeciam. Quando eles obedeciam, eles conquistavam a vitória, como até hoje, que obedecer é muito importante, obedecer a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento não tinha a lei, a Bíblia para guiar eles. Deus falava com os profetas, com Moisés. Moisés dava a lei para o povo e eles eram guiados. Eu quero até mostrar isso para você. No Antigo Testamento, por não ter Bíblia, Deus falava com o povo através de sonhos. O profeta sonhava, o rei queria ir para a guerra, ia até o profeta, dizia: eu vou para a guerra, sim ou não? Aí o profeta ia orar a Deus. Aí Deus falava com o profeta através de sonhos, trazia uma revelação para ele através de teofania, que é os anjos em forma de homem, falava com eles através de Urim-Tumim. Urim-Tumim, para quem não ouviu falar, era umas pedras que tinha no peito do sacerdote. Eles tinham, não sei explicar muito, porque a Bíblia não dá muito detalhe sobre isso.
Mas quando o sacerdote, o rei ia até o sacerdote, até o profeta, eles consultavam o Urim e Tumim, ali aquelas pedras brilhavam e o sacerdote dava o discernimento, se era ou não para eles ir para a guerra. Por que as pessoas faziam isso? Porque eles não tinham ainda a palavra, eles não precisavam andar por fé, a vontade de Deus não tinha sido escrita. Hoje todo mundo tem a palavra, Deus não fica mais se manifestando, falando com as pessoas fisicamente assim, não. Deus fala através da fé, Deus fala através da palavra, Deus fala e você é guiado. E o justo que vive pela fé, confia totalmente. Eu sou de uma maneira que eu saí de casa hoje, eu esqueci o meu celular. Aí eu sempre aviso para do carro, não se esqueci a quem chegou na igreja, eu falo, quando eu fui avisar, cadê o celular? Eu já estava distante de casa. Aí eu digo, vamos assim mesmo, eu vou ficar sem celular. Mas a dependência é tão grande do celular, eu falei, não, eu tenho que fazer as coisas no celular. E minha esposa, você vai ter que falar comigo, tem que estar com o celular. Aí eu voltei, a gente voltou. Peguei o celular, aí virei e vim por outro atalho. Minha esposa disse, não vai pelo mesmo caminho não? Eu digo, vou nada. Se o senhor não quis dizer que eu for por ali, eu vou mais nada. Eu vou voltar. Porque viver pela fé é assim. Você está indo aqui, Deus não permite não. Às vezes vai acontecer um acidente ali, um assalto, uma morte, uma tragédia com você. Deus permite algo, você esquecer algo, alguma coisa, para você não seguir. Porque quando a gente entrega a vida para o Senhor, a gente confia de tal maneira que Deus trabalha com seus anjos, está lá em Hebreus, para que nada nos aconteça. Quem entende, diga glória a Deus. Então, antigamente, não tinha Bíblia. Deus falava com o povo assim. Deixa eu provar isso para você nas Sagradas Escrituras. No primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, vamos lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, e hoje eu estou abrindo só em cima, viu? 1 Samuel, capítulo de número 28, e o versículo de número 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Samuel 28, 6. Encontraram? Olha o que diz. E perguntou Saul ao Senhor. O Saul estava meio desesperado, desorientado. Os filisteus veio contra ele em guerra, e ele andou desobedecendo a Deus, que eu te disse que no Antigo Testamento era por obediência. E Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou de Saul, o Senhor Deus. Ele ficou tão perturbado, que aqui o 28,6 diz assim, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, olha só as maneiras que Deus falava, nem por Urim, nem por profetas. Deus fechou-se. Olha, Deus não abandona ninguém, mas quando a pessoa abandona Deus, aí Deus não pode fazer nada. Aí Deus não falou com ele, mas nem por sonho, nem por Urim, Tumim, nem por profeta, nem por nada. Deus silenciou. O Saul ficou desesperado, porque ele não tinha a Bíblia, Deus ensinando como devia caminhar. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, vamos até Hebreus capítulo de número 1, novamente, lá em Hebreus, depois de Tiago, Hebreus, o capítulo 1, aqui já no Novo Testamento, na graça, Hebreus capítulo de número 1, é antes de Tiago, Hebreus 1 e o versículo de número 1 também, eu vou ler o 1 e o 2, preste atenção você que nos assiste, quem está aqui conosco na igreja, isso é ensinamento. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante diz assim, pode você ter outra Bíblia aí, eu não olhei nas outras traduções, mas a minha João Ferreira de Almeida, diz assim, havendo Deus antigamente, está assim na tua Bíblia aí? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, Urim, Tumim, sonho, profeta, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus antigamente falou assim, aos pais pelos profetas, Urim, Tumim, sonhos. Quem são os pais? Todos os do Antigo Testamento, os patriarcas, Davi, Abraão, Moisés. Vou ler de novo o começo para você
entender, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, eles, no Antigo Testamento não tinha Bíblia, a nós, eu e você hoje, falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hoje Deus fala conosco através de Jesus. E quem é Jesus, amados? Eu li Hebreus 1 e o verso 1 e 2. E quem é Jesus? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Nós lemos isso domingo passado, que Jesus é a palavra, é o verbo. Nós lemos isso lá no livro de Apocalipse 19, 13, né? Pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é Jesus, a Bíblia é o verbo, a Bíblia é Jesus, é o verbo que está em João 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, é o verbo, eu sou. O Senhor disse no Hebreus, eu sou, no Êxodo, eu sou o que sou. Então, a nós, o Senhor falou hoje através da palavra, com todo respeito a quem acredita nisso, essas igrejas, corre fora desse negócio de revelação. Muita gente que quer aparecer. Deus fala comigo, cuidado, o inimigo engana demais. Minuciosamente falando sobre isso, não estou dizendo que Deus não fala dessa maneira, fala, Deus é Deus, fala da maneira que Deus usou uma jumenta. Eu vou fazer igual um pregador lá passando nos stories lá, diga aí, Deus usou uma jumenta, não vai usar você, né? Então, usou a jumenta, não vai usar o ser humano, não vai me usar, não vai usar você. Porém, o Novo Testamento, se você decide seguir a Jesus, receber Jesus como seu Salvador, você vive pela fé. Nós andamos pela fé. E quando vivemos o Antigo Testamento, nós vamos viver a palavra. E a palavra diz o quê? Que nós devemos examinar se os Espíritos são de Deus ou não. Venha comigo em 1 João, nós estamos em Hebreus, mais para frente, 1 João 4. Passa Hebreus aí, Tiago, depois de Tiago, Pedro, aí vem João. 1 João capítulo 4, eu quero ler apenas o versículo 1. João escreve e diz assim: os falsos profetas, sobre os falsos profetas: amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Olha, é uma decisão para você. Você quer viver pela fé ou quer andar por revelação profetada? Eu prefiro pela fé. Eu estava dizendo ali para a Milênia, eu digo para algumas pessoas, tanta gente já revelou na minha vida. Sabe quando alguém revela, eu, para não estragar a amizade, eu tento ensinar da melhor maneira? Amém. A minha vida está na mão de Deus. Eu não sei e não quero saber se eu vou morrer hoje ou amanhã. Minha vida está na mão de Deus. O que Deus tem para mim hoje ou amanhã, e tudo aquilo que eu tenho pedido, Ele tem suprido. Eu vivo pela fé. Sempre Deus vai melhorar e trabalhar ao meu favor. Eu vivo pela fé. Eu não quero saber disso. Aí uns dias Deus me mostrou, e é uma revelação que não bate. Aí um dia uma pessoa me perguntando isso, sobre revelação, que as pessoas querem a justificativa. Eu quero fazer uma prova com você que me assiste. Procura uma revelação no Novo Testamento que um homem revelou na vida de alguém, e eu vou te explicar, se você questionar aí. Tem a revelação de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus conhecia os pensamentos do homem. Jesus entra na casa de Simão, o curtidor. Aí estão lá no almoço, no jantar, entra uma prostituta, começa a chorar nos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, as lágrimas caem nos pés, secando com os cabelos. Aí Simão, dono da casa, não disse nada, mas Simão, quando viu, fez o que todo mundo faz, só pensou. Não é assim quando você olha para alguém, menino, como é que essa pessoa, eita, estou vendo ali a evangelista nisso, como é que ela está hoje? Acho que eu já conheço nisso, eu sei quando ela está bem, quando ela está brava. Betão também já me conhece elas. Mas todo mundo tem um julgamento quando vê outra pessoa. Aí o Simão olhou assim para Jesus e disse assim,
pensou com ele, não falou nada. Se esse homem fosse profeta, ele sabia quem estava ali tocando. Porque naquela época, se visse um homem conversando com a mulher, ela já era condenada como prostituta. A mulher não podia falar com o homem. Naquela época, os estudiosos diziam: se é para ensinar a Bíblia, ensinar a lei para as mulheres, é melhor rasgar e jogar fora. Olha o preconceito que tinha com mulher. E ali é literalmente uma prostituta, tocando em Jesus, chorando nos pés dele, secando com os cabelos. Aí Simão pensou o seguinte: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem é que está tocando nele. Eu imagino Simão teve um susto, que Jesus disse: Simão, na mesma hora, Simão olhou assim: eu entrei na tua casa, Simão, tu não me deu o ósculo. Era costume naquela época receber as visitas, os homens davam um beijo. Tu não me beijou, Simão. Tu não me deu água para lavar os pés, que era o símbolo, como se oferecesse um banho para a visita que chegava. E essa, Simão, não cessa de chorar nos meus pés, de beijar os meus pés e lavar os meus pés com as suas lágrimas, cegar com seus cabelos. Simão, quanto mais amou, mais perdoou. Eu gosto dessa parte, porque só perdoa quem ama. Quanto mais ama, mais tem perdão. O perdão é uma forma de amor. Aí Jesus disse para ela assim: mulher, vai em paz, e perdoados estão os teus pecados, vai, não peque mais. Jesus tinha esse poder de revelar. Ele revelava o que os fariseus pensavam. Aí uma pessoa quis me questionar. E Jesus revelou na vida do discípulo Natanael. Revelou sim. Quando ele chega até Jesus, Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Revelei essa palavra para ele. Não é assim o texto diz lá em Atos? Ele disse: é. Tu és uma pessoa boa, um homem bom, sem dolo, sem maldade. Aí Jesus muda o nome dele. Jesus, querido, eu quero que no Novo Testamento todinho mostre um homem com revelação. E eu vou te ajudar ainda como conhecedor da Bíblia. Só um na Bíblia que tinha essa revelação. Só existia um homem que fez essa revelação e foi repreendido. O Ágapo. Eu não sei onde essas igrejas do repleplé, do plá, do tudo não sei o que você fala, arranja tanta revelação. Profeta, não existe profeta mais não, nos dias de hoje não, no Antigo Testamento não. Tem gente que deve estar bravo comigo agora, mas lê a Bíblia, não está querendo se enganar? O Ágapo chega, Paulo está reunido com os irmãos, Ágapo pega a cinta de Paulo e enrola nos pés dele mesmo. Aí ele diz: o dono dessa cinta, ele enrola nas mãos e os pés, vai ser entregue lá em Roma, e contou o que ia acontecer. Paulo podia dizer: meu Deus, ou não ir. A revelação atrapalha o justo que vive pela fé. Porque na mesma hora Paulo repreendeu ele. Se fosse para viver de revelação, Paulo tinha aceitado. O povo está na igreja falando um monte de língua. Paulo diz: para, é melhor que você fale 2, 3 palavras que o povo entenda, do que ficar laplô, para dizer que é unção, que é Deus. Paulo disse: fale, você fala 1000 palavras aí que ninguém entende, é melhor que você fale 2, 3 palavras que as pessoas entendem, porque o ímpio não vai entender. Quer fazer essas coisas? Faça só entre vocês, na intercessão. Você gosta disso? Mas vamos ver se os espíritos são de Deus. E eu quero ler isso para você, para não ficar nas minhas palavras. Por favor, gosto de ler a Bíblia. E vamos lá, Atos capítulo de número 21. Voltemos aí, antes de Coríntios, Romanos, antes de Romanos é Atos, depois de João. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Vou mostrar isso aqui, vamos tomar posse. Atos capítulo 21, acharam? Eu quero ler o versículo de número 10 em diante. Atos 21, 10 em diante. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judeia um profeta, olha só, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito do Senhor. Olha só: assim ligarão os judeus a Jerusalém
o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Aqui foi o próprio Deus falando. Mas eu acredito aqui, sabe como? Deus experimentando Paulo, se ele estava vivendo pela fé ou não. Porque Deus nos experimenta. O diabo tenta. Versículo de número 12. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe tanto nós como os que daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Oxe, você vai chegar lá e vai ser preso, vai ser amarrado, vai ser açoitado. Tu ia para um lugar desse? Os irmãos disseram, não vai não, ninguém queria que Paulo fosse, querido. Foi uma revelação isso aqui, e do próprio Deus, experimentando. Mas Paulo respondeu, que fizeste vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não a ser só ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Paulo disse, eu quero saber não, disso aí não vai atrapalhar o meu propósito, eu vou, mesmo sabendo que eu vou ser preso. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade de que igreja? Do Senhor, não do homem vir com revelação, com profetada. Faça a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Vai acontecer aquilo que estava previsto. Paulo foi experiente muito nisso. Então, querido, eu não quero saber. Por isso que eu vim, esqueci o celular, voltei. Vim por outro caminho. Vivo pela fé. Não recebi revelação. Não vi nenhum anjo no meio do caminho. Não vi nenhum vulto. Nenhuma voz dizendo, volte meu filho. Vi não ouvi isso não. Eu simplesmente voltei. Eu vivo pela fé. E segui. Como também se eu sentisse de vir por aquele caminho, eu tinha vindo. Porque quem me guia é o Senhor. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no... Ora, Paulo não sabia, e foi o Espírito Santo que revelou, mas ele disse, eu vou. Está entristecendo o coração dos meus irmãos, está atrapalhando aqui o propósito, eu vou, ainda que seja para eu ser preso, ligado lá, eu vou. E ele foi, cumpriu o propósito. Paulo era tão experiente nisso, porque a Bíblia diz, nós já lemos, examinar se os Espíritos são de Deus, porque outra situação... Paulo vai repreender, porque não era de Deus. Por que Paulo não disse com esse homem, está amarrado, endemoniado, cai por terra? Porque foi o Espírito de Deus que revelou através daquele homem. Paulo não repreendeu, porque ele sabia do propósito maior de Deus. Deus estava experimentando ele, e ele seguiu. Não foi rebelde não, ele seguiu, ele viveu pela fé. E eu vou te provar que Paulo sabia desse início, bem direitinho. Aqui em Atos capítulo 16, venha comigo. Eu já vi muita gente fracassando por causa disso. Atos 16, nós estamos em Atos 21. Vem até o 16. Eu vou ler do 16 ao 16. Paulo evangelizando. Todos os dias ele saía na beira da praia, ia ao templo orar, com mais os seus companheiros aqui, mais Silas. E ele vai ver outra situação, outra revelação na vida de Paulo. Vou mostrar outra revelação para vocês. Não quer revelação? Então vamos. Atos 16, e verso 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, eles iam orar, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ele estava indo para onde, igreja? Para a oração. E não era para outro lugar não, foi na oração. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É mentira essa revelação? Não. Paulo, Silas e Lucas, que vai escrever, eles não são servos do Deus Altíssimo? São. Então aquele espírito que estava revelando na vida daquela moça estava falando aqui a verdade, porém não era o Espírito de Deus. Olha só, vamos continuar lendo. Nós paramos aonde? 18. E isto fez ela, olha, amados, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo ficou incomodado. A princípio nem ele sabia se era de Deus ou não, mas Paulo foi orando, foi pedindo a direção a Deus.
Mas Paulo, perturbado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora fez o quê? Saiu. A menina estava endemoniada, aquele espírito maligno saiu. E todo dia revelando na vida das pessoas, na vida de Paulo. Ali aquela menina tinha uma multidão aqui atrás dela, como acontece nos dias de hoje. As pessoas veem um profeta revelando, corre todo mundo para lá. Diz que o homem é de cura, corre todo mundo para lá, porque o diabo tem brincado. Não se engana, a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma em anjos de luz. E ele faz milagre, faz sinais, e se possível vão fazer até fogo cair do céu para enganar a muitos. Se possível até os escolhidos, mas não vai enganar quem é de Deus. É só ler Coríntios 11, verso 3 em diante. O diabo se transfigura, falsos milagres, falsas revelações, fazendo a pessoa acreditar. Para que revelação? Tua vida não é de Jesus, homem. Quando diz uma revelação, olha, amanhã tu vai, por esses dias tu vai receber tal bênção. Aí você fica curioso. Eu mesmo fico ansioso. Quando é que chega, do jeito que está. Quem não está precisando de uma bênção? Mata a pessoa de curiosidade, ande pela fé. A bênção chega na hora certa, Deus chega e entrega para você. O espírito saiu, versículo de número 18, saiu 19, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos impõem costumes que não nos é lícito receber sem praticar, visto que somos judeus. Tem gente que já tem esse costume de receber a revelação. Você está vivendo enganoso a vida toda. Corre para a igreja, nem escuta mais a palavra, quer saber o que o profeta vai revelar. Eu começo a pregar assim, eu lembro. Eu te digo que o Espírito Santo começa a lembrar, nós ficávamos aqui até meia-noite. Se você ler Lucas 18, fala que tinha uma mulher na igreja encurvada, ela andava curvada há 18 anos. Revelava, fazia tudo na vida dela. Um dia que Jesus vai pregar lá, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. O pastor daquela igreja ficou bravo com Jesus, porque não pode curar no sábado. Por que você faz isso? Jesus disse: não era lícito curar essa filha de Abraão que sofria 18 anos. A mulher vivia 18 anos endemoniada e era filha de Deus. O que tem de crente endemoniado não é brincadeira, porque o mundo já é do capeta. É tanto que a Bíblia diz que aquele que vem até Jesus, o Senhor tira o espírito, manda embora, depois ele volta, não aceitando, entra com mais 7. Mas tem muita gente dentro da igreja enganada. Tem muita gente velha dizendo que é de Deus, com revelação está a vida desgraçada. Eu lembro a vez eu fui dar um treinamento, eu fiquei na sede com um pastor homem de Deus, na época do ministério, pela Paz e Vida na época, não tenho vergonha de dizer isso, com o pastor Marcos Lima, que também não está mais. Aí fui auxiliar ele, aí ele: pastor, vá treinar os novos pastores. Eu fiquei responsável para treinar os novos pastores, os estagiários. Aí eu fui assistir a reunião, eu botava eles para pregar, a gente colocava lá, era o trabalho, e eu assistia a reunião deles, na terça e na quinta-feira. Aí fui de manhã cedinho, na quinta-feira eu fui assistir a reunião. Tinha outros pastores lá, mas fui assistir a reunião. Aí na hora da oração lá, eu fui ensinar como é que fazia a oração de libertação para os mais novos. Na hora que eu comecei a orar, manifestou uma mulher lá, braba. Aí expulsei aquele demônio, mandei embora. A mulher começou a chorar, ficou livre. Aí depois uns meninos, os estagiários, os pastores novos: ei, pastor, a gente não está entendendo nada mais não. O que foi? Essa mulher vem toda semana aqui, ela revela. Ela revela. Eu digo: e o que acontece? Ela é profeta. Ó, a profeta. Era um demônio. Eu conto casos aqui para vocês de se errar N. Muitos que dizem que está com a revelação, quando a gente coloca a mão para orar, manifesta. É demônio. Igual essa menina. Eles estavam acostumados já com aquilo. Tem gente que já acostumou. Tem igreja acostumada com isso, com revelação. Se a irmã ou o irmão não for no culto e não receber uma revelação, para ela o culto não foi bom.
Já disse assim, o pastor hoje estava meio desanimado, né? Percebeu, meu pastor hoje, só porque o pastor não deu, ei pai, o pastor não fez isso, o pastor estava desanimado. Foi que nem aquele lá que passa nos stories, tem calabator, dá um grito, dá um pulo. Não, querido, é a palavra, e cada um vai colher suas consequências. Levaram Paulo e Silas para a praça, dizendo que é uns costumes que eles não têm de receber. Versículo 22, Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgando-lhe os vestidos e mandaram açoitá-los com vara. Tomaram uma surra, coitado. E havendo-lhe dado muitos açoitos, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere superior e lhes segurou os pés pelos troncos. Se Paulo e Silas tomaram a surra, foram presos, não é menos que você fique com raiva de mim porque eu estou falando isso, não. Eu não me assusto de você ficar aí me xingando, não aceitar o que eu estou te falando, mas eu não estou falando nada além da palavra de Deus. Eu não estou falando nada do meu conhecimento, não é o que eu aprendi na escola e nada, é da palavra de Deus. Aí lá eles vão orar, Deus vai abrir as portas lá, o carcereiro foi batizado, Deus fez uma obra. Deus tem os seus propósitos, Deus experimenta, o diabo tenta. Deus tem a sua obra para conosco, para realizar coisas boas na nossa vida. Então, viva pela fé. Esses são métodos da antiguidade. O Novo Testamento não. Eu já vou estar encerrando o Evangelho de Lucas, capítulo 16, só para você refletir. Vou deixar esse versículo para a tua reflexão. Lucas 16. Depois do Calvário, querido, a gente vive pela fé. Lucas 16:16, quem diz isso é Jesus, não é mais ninguém não. Palavras de Jesus, está em vermelho. Olha o que Jesus vai dizer, olha. A lei e os profetas. Estão ouvindo vocês? Isso repete lá em Mateus também, mas eu vou ler 6 de Lucas. Diz em Mateus também. É tão sério que os dois escreveram. A lei e os profetas duraram até João, que veio anunciando, o pregador do deserto, que comia gafanhoto e mel silvestre, mel de abelha. Duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. É anunciado o reino de Deus, a palavra. A lei é para lá, e os profetas duraram. É por isso que onde há um erro da adventista do sétimo dia. Para ser adventista tinha que guardar a lei. Para guardar o sábado você tinha que guardar a lei também. Não bate. Duraram até João. Até José, quando vai gerar, Maria vai gerar o Jesus junto com José, Deus fala com ele em sonhos. Tira o menino para o Egito, porque vamos vir matar ele. Que é até João. João vai trazer essa profecia. João, o primo de Jesus, nasceram diferença de 6 meses um para o outro. Eram primos. É tanto que quando Maria vai visitar Isabel, uma vai visitar a outra, ele se mexe. Maria canta, Isabel louva a Deus. Ela não podia gerar filhos. É 6 meses de diferença. Até ali, Deus se manifestou através dos sonhos. Mas quando você olha, duvido você achar na Bíblia. E tem, Jesus orava, se juntava com os discípulos, orava, cantavam hinos, preparavam o azeite. Lá em Marcos 6, leia isso. Eles iam para pregar, eles tinham as reuniões deles de intercessão. Mas veja se algum, eita, recebi, plá, Deus está... Nenhuma, me mostre alguma. A revelação ficou só com o Senhor, só com Jesus. E ainda tem religiões, testemunho de Jeová, que ele era um espírito evoluído. Jesus é Deus, acabou. Agora, se você quer andar com esses tais costumes, que nem a menina da revelação andava, isso é problema teu. O justo vive pela fé. Não quero revelação maior na minha vida do que a palavra de Deus
obedecer e caminhar pela fé. O justo vive pela fé. Quem entende toma posse. Então vamos colocar todos em pé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Diga glória a Deus. Você que me assiste, eu já quero fazer um convite para você que ainda não declarou a vida para Jesus, não entregou a vida para Jesus, não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso agora. Não é Pedro, não é Maria, não é religião, não é Buda, não é Maomé, não é intercessor, não é intercessora, não é padroeiro, não é medianeira, não é mediador, é só Jesus. Declare Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Você que andou aí afastado, as revelações não funcionou na tua vida, eu tenho certeza. Porque, querido, tudo que você fala, o diabo sabe. Tudo que você projeta e conta para alguém, o diabo sabe. Ele vai fazer daquilo, vai usar alguém para falar aquilo que você está pensando. Mas ele não sabe o que você pensa. Glória a Deus. O justo vive pela fé. Você que está afastado, volte para Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Toda a igreja, peça a Deus agora o dom de discernir os espíritos. Diga comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Ilumina meu coração, meu pensamento e me abençoe poderosamente em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Meu Deus, abençoe cada pessoa que aqui se encontra, essas que estão entregando a vida para Jesus, essa pessoa que está reconciliando, voltando para Jesus, essa pessoa que se confundiu por causa de uma profecia, uma profetada, uma revelada, ela que se machucou, se feriu, traz ela de volta, que ela viva pela fé, realiza o desejo dessa pessoa. O Senhor diz na tua palavra: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Abençoa essa pessoa com a casa própria, com o seu carro, com a sua faculdade, a faculdade dos seus filhos. Encha a geladeira, o armário, a cozinha, o guarda-roupa, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha só, para concluir aqui, nós já vamos encerrar. Já estamos encerrando. Aqui em Romanos, depois você lê, vai ficar gravado aí. Romanos 10, o versículo 8 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Eu dizia semana passada que você não precisa ser um decoreba, mas você pode falar de Deus para alguém e lembrar: olha, a Bíblia diz assim, eu não sei onde está. Tem gente que não consegue decorar de jeito nenhum. Eu tenho facilidade, e quando eu leio o texto eu já fico com ele decorado todinho. Pastor, porque tu não faz o concurso público? É porque só dá certo com a Bíblia. Se desse certo lá, eu ia decorar as apostilhas tudinho. No meu tempo ainda funcionou, eu tirava boas notas, mas talvez eu vou testar um concurso qualquer dia aí. Então a Bíblia diz isso. A palavra está junto de ti, no teu coração. Você traz a palavra aqui, ó, e pela fé. Deus está dizendo: vai botar teu pai no caixão. Está repreendido em nome de Jesus. Ó. Vai chegar, não é só o dia do meu pai não, vai chegar o meu também, mas agora não. Oxe, menino, meu pai, minha irmã, meio ainda assim na fé, tinha uma amizade dessas da revelação. Aí meu pai ia passar por uma cirurgia de próstata grande, pois essa pessoa foi e revelou para minha irmã que meu pai não escapava daquela, ia morrer. O meu irmão ficou furioso, porque meu irmão cria também pela fé. Liguei para minha irmã, conversa essa, minha irmã chorando. Digo, homem, não acredita nisso, é mentira. Ela não, que ela se apegou demais com essa pessoa. Eu digo, então eu vou desafiar você, eu não sou Deus, pois pai não morre não. Ele podia até morrer, mas agora eu estou na fé que ele não vai morrer, porque isso aí é um demônio mentiroso. E você paga para ver se ele vai morrer. Pode morrer um dia, mas não é dessa cirurgia nem dessas coisas. Ele vai morrer um dia.
Para a glória de Deus, meu pai estava vivinho, faz agora dia 23, 85 anos. Minha irmã, graças a Deus, se converteu de verdade e aprendeu a verdade. Mas esses demônios ficam procurando. Deus está te botando na cama. Vai para lá, miserável. Deus faz isso não está repreendido. Se eu for de cama, eu vou orar para me levantar, vou tomar um remédio e vou caminhar. Romanos 10, 9. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, querido. Se eu crer nele confundido, ai não, querido, eu creio em Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe tua vida, tua semana. Próximo domingo às 18 horas estaremos aqui. Tenha uma semana de bênção, de paz, em nome de Jesus. Se você puder, nos ajude com a oferta para a obra de Deus. É só usar o Pix que está aí na descrição. O teu melhor para Deus, que Deus vai te honrar muito. O Senhor te abençoe, abençoe tua casa, tua família. E até a próxima, em nome de Jesus.